Olá pessoal, tudo bem? Vamos refletir um pouquinho na história da formação da igreja cristã. Ela se forma a partir do momento em que Jesus Cristo convida 12 conselheiros, 12 discípulos, 12 apóstolos. Os 12, na verdade, vieram todos de praticamente uma casta social somente. Eram, a maioria, iletrados, pessoas com pouco conhecimento. Alguns pescadores como Pedro, João, André, Tiago. Outros, como por exemplo Levi Mateus, era odiado pela sociedade judaica porque Levi Mateus era judeu, mas era um colaborador de Roma. Ele cobrava impostos dos judeus, pagava os impostos para Roma e separava a quantia para ele. Isto era odioso, por isso ele era chamado publicano. E também Jesus convidou entre os 12 um, Judas, que depois traiu a Jesus Cristo. A princípio, aqueles 12, que eram pessoas simples, comuns, pobres da época, a princípio parecia ser impossível que este movimento um dia se tornasse a igreja cristã que abraçou quase o mundo todo. Não, queridos. Marcos capítulo 3, versos 13 a 19, depois você olha na sua Bíblia. Ali está como Cristo escolheu os 12, que chamou de apóstolos, discípulos, pessoas que estiveram diretamente com Cristo durante cerca de 3 anos e meio no ministério público de Cristo, naquelas regiões bíblicas, como Jerusalém e Galiléia. Meus irmãos, só pode ser obra de Deus. Outra questão importante. Por que o cristianismo cresceu se aqueles primeiros discípulos eram iletrados, com pouco conhecimento, com praticamente nenhum recurso financeiro? Eis que o próprio ministério de Cristo era bancado por um grupo de mulheres. Veja nos evangelhos. Obra de Deus. Praticamente todos os discípulos foram martirizados por causa do evangelho que eles passaram a defender. E hoje o mundo cristão é reconhecido como uma das maiores religiões do planeta. Como surgiu tudo isso? Não foi em suntuosos palácios, não foi com pessoas de grande conhecimento intelectual, com teólogos, mas foi a partir de um grupo de discípulos, apenas 12, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Por isso hoje nós chamamos de Israel espiritual aqueles que seguem a Jesus Cristo. Temos que aprender muito mais das palavras da Bíblia. Temos que ler texto e observar o contexto. E às vezes onde falta uma linha bíblica, nós podemos encontrar detalhes que quem simplesmente lê a Bíblia não consegue perceber, mas quem estuda profundamente a Bíblia percebe quão maravilhoso foi Deus na formação da igreja cristã. É essa igreja que você está sendo convidada a abraçar. Você está sendo convidado a aceitar. Aceite Cristo. Conheça o fundamento da igreja cristã. Conheça a história do movimento cristão. Conheça inclusive as várias fases. Inclusive também na Idade Média, a perseguição imposta pela própria igreja. Para depois nós percebermos que no peneiramento existem verdades e existem meias verdades ou grandes mentiras. Estude a Bíblia, você jamais será enganado. Que Deus te abençoe, que Cristo habite no teu coração. Amém.